Está bom demais, né? Deus está aqui. Amém? Amém. Como temos falado desde amanhã, como temos ouvido, tudo aqui gira em torno da missão. E o tema das nossas conferências é Unidos na Missão. Unidos na Missão. Precisa mais convicção. Unidos na missão. Ok. Unidos na missão. E já vimos que esta missão é a missão de Deus. Que Deus nos deu para que a façamos. Vamos então compartilharmos rapidamente com os amados irmãos a palavra do Senhor mais uma vez. Eu quero convidá-los que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Vamos ler poucos versículos para meditarmos, continuarmos na presença do Senhor meditando. Lucas, capítulo 10. Quem encontrou diz amém. Lucas capítulo 10, dos versos 17 ao 20. Versos 17, 18, 19 e 20. O versículo 17 diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. 18. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e toda a força e nada. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito, por estar o vosso nome escrito nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Unidos na missão. Já vimos pela manhã, né, qual é a missão pela qual devemos estar unidos. Já vimos o significado do que é missão e de quem é a missão. É a missão de Deus que Ele nos deu para que a façamos. Quero trazer um subtema nesta tarde, dentro do tema, para que os irmãos possam fixar bem. Resgatando o poder da missão. Qual é o tema agora, o subtema? Resgatando o poder da missão. Resgatando o poder da missão. Vimos pela manhã que a finalidade da missão não é ir passear, não é fazer turismo, não é... Nós podemos... enquanto vamos, estarmos contemplando a criação, a natureza, a beleza. Já vimos aqui o mar, já vimos coisas belas aqui, mas a prioridade que nos trouxe aqui não foi para ver o mar, mas podemos vê-lo, aproveitar, ver, né, aquilo que Deus, com tanta beleza, com tanto amor, criou. Mas a finalidade da missão não pode ser perdida de vista, não pode ser trocada, não pode ser confundida com outra coisa, senão o resgate dos homens perdidos. Como vimos pela manhã, não há uma nação sequer, não há um país sequer, não há uma raça sequer, a raça branca, a raça negra, a raça amarela, não há um povo sequer que não precise da graça de Deus. Porque todos pecaram e separados foram do Senhor. Perdidos foram. E isto é muito sério. Colocam todos os homens sobre a iminência, sobre o perigo
perigo da eternidade que aguarda a todos. A menos que se voltem para Deus, através de Jesus Cristo, da conversão a Jesus Cristo, eles não imaginam o perigo que os aguarda na eternidade. E a missão de Deus que o Senhor entregou à sua igreja é exatamente isso. Irmos em o seu nome, anunciar-lhes que há um resgate, que há uma saída, que há uma salvação em Jesus Cristo. E para que isto seja feito a contento pela igreja, a igreja precisa realmente de várias coisas, mas de uma principal. Primeiro, precisamos da igreja para fazer a missão caminhar. O Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, precisamos da igreja na terra para ir fazer a missão. Foi a ela que o Senhor entregou a missão. Mas uma missão tal não se faz apenas em nome de uma igreja. 3 aspectos desta missão nós citamos rapidamente pela manhã, quando Saulo de Tarso ainda ali se converte, se encontra com Jesus, Jesus se encontra com ele na estrada de Damasco, tem aquele impacto muito forte, e o Senhor ali mesmo já o convoca para esta mesma missão da igreja, e o Senhor deu a ele 3 características principais do resultado que deve ser a missão. O Senhor disse: eu vou te enviar aos povos. E a primeira coisa Deus disse: para lhes abrires os olhos. Está tudo lá em Atos 26, depois veja lá na sua casa. Para lhes abrires os olhos espirituais, os olhos da fé, do entendimento da palavra. Porque a própria palavra diz que o Deus, mas observe que esta palavra Deus, lá em 2 Coríntios, está com uma letra minúscula, um D minúsculo. Logo, não é o nosso Deus. O Deus deste século, o Deus do mundo, o Deus desse sistema de trevas, cegou o entendimento das pessoas para que elas não reconheçam, não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Se não tivermos esse entendimento, nós faremos muitos simpatizantes do Evangelho. Faremos muitos prosélitos. O pessoal: eu gosto, olha, é lindo, olha o que você faz, a sua fé. Eu gosto muito, é bonito, acho bonito. Mas não se converte. Vamos fazer muitos admiradores das nossas igrejas. Mas se não entenderem isto, se não lhes resplandecer a luz do Evangelho, eles não se convertem. E vão ficar apenas como admiradores até que a igreja saia da terra e vão perceber quão enganados estão. Então não podemos perder de modo nenhum a essência da missão. Para lhes abrires os olhos. Por quê? Porque a palavra, claro, o Deus, com letra minúscula, então o diabo deste século, o Deus que governa o sistema do mundo que não se submete a Deus. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz, onde? No maligno. Isso significa que o mundo está no colo do maligno. E o maligno o embala segundo o seu querer. O mundo jaz no maligno. E a igreja precisa ir despertar este mundo que jaz no maligno para que muitos saiam do poder do maligno, do sistema do maligno e venham para o poder de Deus. Amém. Para lhes abrires os olhos, esta é a missão. Tirá-los das trevas. Já leste um livro chamado Este Mundo Tenebroso? Tirá-los das trevas. Se o inimigo lhe cegores os olhos, uma pessoa cega, ela está na luz ou nas trevas? Nas trevas, não vê. Nas trevas, não vê.
mas o poder de Deus pode abrir-lhes os olhos. Eu tive lá em Angola, onde vivemos como missionário durante 5 anos, uma experiência física. Nós fizemos umas cruzadas evangelísticas, certa feita, ao ar livre. A noite toda. Alguns que aqui estão devem ter participado dessa cruzada. Estava um pessoal da África do Sul, Jesus Alive. E era toda a semana, de segunda até domingo. E um dos dias era para clamarmos pelo poder de Deus sobre a vida das pessoas. Uma das noites. E uma senhora cega, a vida toda era cega, cega mesmo. Viajou de uma região, Cubal, que os angolanos aqui sabem muito bem, lá no interior, na província de Benguela. Cubal, veio de lá, Ganda. Era tempo de guerra ainda, era perigo andar por terra naquele tempo. Mas ficaram sabendo, porque 3 meses a gente divulgava e chegou a notícia lá. E esta senhora cega foi trazida pelos seus familiares para assistir às cruzadas, para participar, estar ali. E na primeira noite, Deus que vela sobre a sua palavra para a cumprir, visitou aquela senhora, devolveu-lhe a vista humana e deu-lhe a visão espiritual. E ela, depois que checamos bem se foi realmente isso, no outro dia checamos se familiares, conhecidos, para provar que realmente aquela mulher outrora era cega. Uma vez confirmada, agora pode dar testemunho. Ela sobe no palco, no caminhão que tínhamos assim, ao ar livre, e disse: quando abri os meus olhos e vi um mundo que nunca tinha visto antes, não sabia como era este mundo, estou vendo tantas coisas diferentes, um está com uma cor assim, outro com uma cor. Ela disse: quase apanhei tensão, fiquei tão emocionada de ver como é o mundo que Deus criou, que eu ainda não tinha visto. Os cegos espirituais ainda não viram o mundo de Deus. E a missão da igreja é possibilitar-lhes ver, para lhes abrir os olhos. Naquele tempo, ainda não se podia falar muito em rádio, em televisão em Angola. Mas a televisão foi nos entrevistar, o rádio foi nos entrevistar, todos falaram: o que é isso? O que é isso? Como é o que ouvimos aí? O que aconteceu com essa senhora? Eu abri-lhe a palavra de Deus lá em Marcos para o jornalista que estava me entrevistando, disse: para você não confundir os poderes, eu vou lhe mostrar o que é. É esse poder aqui, ó. Tá? Ide por todo mundo, o Senhor Jesus disse, e em meu nome preguem o Evangelho. Os que crerem, receberem, cumprirem, serão salvos. Os que não crerem serão condenados. Mas estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes. E Deus expõe ali o seu poder, que a igreja tem vacilado. Ora parece que vai, falamos tanto nele, mas não se vê esse poder em ação. Se queremos realmente cumprir com a missão de Deus, precisamos resgatar este poder de Deus, que nos foi dado pelo Senhor. Jesus, quando encerra toda a sua jornada, ele disse aos seus: todo o poder me foi dado nos céus, portanto, já que todo o poder me foi dado, eu vos dou também poder para pisardes. Serpente não é aquela lá da roça, não. Já não é a jiboia, não é aquela, não. Essas serpentes que se transformam aí, né, para cegar. Jesus disse: vos dou poder para pisardes. Não é com os meus pés, não. Subjugá-los pelo poder dos céus. Repreender aqueles que querem por todos os meios
conduzir seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus para a condenação. Mas se a igreja vai debaixo do poder de Deus, muitos milhares deles serão resgatados para devolvê-los a Deus. Resgatando o poder. A igreja não pode vacilar. Tem que saber realmente o que vai estar a fazer, o porquê vai fazer e como vai fazer isso. Do contrário, vamos ter muitos amigos na terra. Depois uns vão para o inferno e outros vão para o céu. Vamos ter simpatizantes, mas que não obedecem à palavra, que não se submetem a Deus, que não se rendem ao Senhor. É um outro engano do inimigo. Por isso, quando você chega em Apocalipse, está lá escrito: e o diabo que os enganava. O diabo que os enganava. O diabo engana as nações. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas os que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Os que confiam no Senhor de verdade. Resgatemos, meus amados, o poder da missão. Tirá-los das trevas e trazê-los para a luz. Tirá-los do poder de Satanás e trazê-los para Deus. É a missão da igreja. Dá para entender a profundidade dela, a responsabilidade que nos pesa dela. E isto não se faz apenas em o nome das nossas igrejas e denominações. Precisamos ir, cada um tem que ter a sua identificação, como falamos. Eu sou da igreja tal, isso é bom para sabermos quem é quem. Mas não é apenas no nome da nossa igreja, não vá apenas no nome da sua igreja, mas do Senhor que salvou a sua igreja. Jesus disse, em meu nome. É em nome dele. É no nome de Jesus que todos os demais nomes têm de se curvar. Em meu nome. Por que a dificuldade? Porque às vezes vamos muito confiando no nome. Oh, minha igreja. Sabe qual é o poder da minha igreja? Vai brincar o quê? Minha igreja? Poderosa. Vai lá se meter, vai. Vão ser todos embrulhados pela serpente. Não se faz apenas no nome da nossa igreja de denominação. Isso não se faz apenas em nome das nossas teologias. Precisamos das teologias para aprendermos aqui a palavra. Mas não vá só em nome da teologia, não, que o maligno é muito mais esperto do que os teólogos. Cuidado. Ele é muito mais esperto do que os teólogos. Tentou dar lição em Jesus, olha para isso. Está escrito. Sai daqui, camarada. Está escrito. Não é apenas em nome das nossas teologias, mas no poder de Deus. A teologia somente por si não resgata uma alma. Mas o nome do Senhor resgata milhares de milhares de milhares. Isto não se faz apenas pelo poder financeiro da denominação. Precisamos das finanças. Chega a hora de ir para o campo. Que correria, que corrida, meus irmãos. Para comprar passagem. Para prover os recursos necessários. Para que dificuldade. Precisamos do dinheiro. Mas todo o dinheiro do mundo não resgata uma só alma. O salmista diz, ninguém poderá salvar o seu irmão ou pagar o resgate pela vida dele, porque a redenção de uma alma é caríssima e todos os recursos do mundo se esgotariam e não salvaria uma só alma. Mas o poder do Senhor resgata milhares delas. Por isso, resgatemos o poder de Deus. E isso não se faz em nome de nenhum líder religioso do mundo todo. Nenhum. Porque todos eles
que estão morrendo antes da volta de Jesus, lá no túmulo dele está escrito assim: aqui jaz o fulano de tal. Que foi famoso, foi isso, foi aquilo, foi não sei o quê. Jaz, está lá. Mas se você for em Jerusalém, está escrito assim: he's not here. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E está conosco. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Está conosco aqui nos assistindo nesta conferência. Está conosco aqui nos direcionando para não voltarmos para casa, jogar o papel na gaveta e pronto, não fazer mais nada. É o poder de Deus, através do seu Espírito Santo, que hoje comanda a igreja do Senhor permanentemente. Ao voltar aos céus, o Senhor Jesus prometeu antes de voltar: eu não vou vos deixar abandonado, vou mandar o Espírito Santo. E Ele vai estar com vocês, Ele vai habitar em vocês. Mas insiste, quando encontra-se com João na ilha de Patmos, o Senhor insiste: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E um dos problemas da igreja é isso, a surdez espiritual. Deus está nos falar, Deus está nos falar, Deus está nos falar, mas parece que não conseguimos ouvir. E a tônica da palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Resgatar o poder da missão é devolver o lugar do Espírito Santo na vida da igreja. E não resisti-lo. E não entristecê-lo constantemente. Não entristeçais o Espírito Santo. E não neutralizar a ação dele. Nesses dias aqui, eu e mais 2 pastores, né, que vieram do Brasil, íamos trocando umas ideias, umas coisas ali profundas. Falei: rapaz, mas que desafio para nós. E aí, como é entender estas coisas profundas? Que desafio para nós de certas situações. Mas por vezes nós atrapalhamos o Espírito de agir. Por isso a palavra diz: não extingais, não apague a ação dele. Por quê? Porque precisamos ouvi-lo. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Fique atento que Ele está a falar conosco aqui em tudo que está acontecendo. Nos cânticos, nas orações. Vocês entenderam o poder de Deus como invadiu as esferas espirituais quando aqui foi feita a oração pelas nações? Vocês entenderam mesmo isso? Enquanto estávamos clamando, acompanhando cada um das irmãs, dos irmãos que aqui oraram, você entendeu mesmo que o poder de Deus, o poder da missão, está a invadir aí, está a penetrar, está a chegar lá, e Deus está a dar ordem dos céus por causa das nossas orações. Não podemos ficar acostumados só. Costumamos orar, costumamos cantar. Não. Mas fazermos sob o poder do Espírito de Deus. Não apenas acostumarmos. Não apenas acostumarmos. Um irmão amigo meu viajou para o Rio de Janeiro e quando chegou lá tinha acontecido uma chacina. Chacina é assim um monte de mortes lá, bandidagem, mata, aquela noite foi terrível, aí tem lá um monte. E o avião dele desviou-se para um outro aeroporto no interior lá. Ele falou: tive que pegar táxi para chegar onde eu precisava. Aí ele: o que foi? O que é isso? O taxista falou: o senhor não é daqui, né? Ele falou: não, eu venho de outra cidade. Eu falei: então por isso que o senhor está admirado. Porque para nós isso aqui, a gente não se admira mais, já acostumamos
a dormir e amanhecer em meio a tantos cadáveres. Isso aí para nós já acostumamos. Puxa vida. A igreja não pode acostumar a ficar só repetindo, sem prestar nem atenção no que está a dizer. Mas entender que nós temos o poder de Deus para conosco. E Ele mesmo nos deu: vos darei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vos darei poder. É para ser usado na missão. Não é para ficar a brigar, a discutir, a fazer cada coisa aí dizendo que não. É para ser usado e ser-me-eis testemunha. A prioridade de que o Espírito veio para nos capacitar a isto que queremos, que nos propomos. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, para a glória do nome do Senhor, não para a nossa glória. E o Senhor diz aqui aos discípulos, 70, o Senhor enviou, preguem, foram, pregaram, depararam com demônios, expulsaram os demônios, voltaram, mas focando a alegria deles nos demônios. Nossa alegria é no Senhor. Amém. Nossa alegria é no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Toda honra e toda glória é ao Senhor. Se você vai focar a tua alegria nos demônios, você vai pensar que você que pode com os demônios. E não é. É o Senhor. Em meu nome, disse Jesus. Então devemos focar a nossa alegria na salvação de vidas. A nossa maior alegria é quando vemos Deus resgatar almas através da ação da igreja. Fazer face ao poder das trevas é uma consequência natural da igreja, porque Jesus nos capacitou para isso. É uma consequência natural. Mas há tantos crentes que têm medo dos demônios. Muitos. E não precisa ser pastor, missionário, se você é salvo em Jesus Cristo, você tem esse poder sobre você. E precisa entender. Você pode repreendê-los orando. Se ele manifesta de verdade, você pode expulsá-lo. Se ele manifesta sutil, tem que entender os ardis dele, perceber onde ele está agindo e não ter dúvida. E repreendê-los a si mesmo e fazer cessar as ações deles ali, porque diz a palavra que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Século 21, pastor. Tecnologia para tudo que é lado, os países avançados. Ainda hoje pode falar em demônio? Passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. A igreja não se envergonha do Evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe, igreja. Jesus disse isso. Não se envergonhe de mim. Não se envergonhe das minhas palavras. Muitos cristãos se envergonham. Alguns têm vergonha de portar a sua Bíblia. Alguns têm vergonha de, no local que está, se a maioria não é cristã, não é crente, tem vergonha de falar que ele é. Não. Ali é seu campo missionário. Deixe que todos saibam que você tem um Senhor a quem você serve. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Não se envergonhe do Senhor. Não se envergonhe, deixe que o mundo, a cidade, seus vizinhos, seus colegas de escola, de trabalho, deixe que todos saibam que você serve e sabe a quem serve, o Senhor Jesus. Resgate o poder de Deus sobre a sua vida. Resgate, deixe que o Espírito Santo derrame desse poder sobre você. Ele habita em você se és salvo. Se tens convicção da tua salvação, o Espírito Santo fez do teu corpo o templo dele para agir na terra. Mas deixe que Deus realmente domine a sua vida com o poder dele.
resgatando o poder da missão. O poder que precisamos para fazer missões. A despeito de tudo que precisamos, da igreja, de dinheiro, de tantas coisas, da tecnologia, mas isso só como auxílio. Mas o principal é o Espírito de Deus. Fale com Ele e deixe que Ele fale contigo. Porque o Espírito fala. E a palavra diz, Jesus diz, quando Ele vier, Ele vos guiará. Ele vos guiará em toda a verdade. Resgate o poder de Deus, deixa o Espírito te guiar. Não ande na carne. Não tenha saudade do mundo, não tenha saudade do Egito. Não tenha inveja dos pecadores e queira ficar como eles pecando. Não tenha vergonha de que te chamem de cristão, que te chamem até com zombaria por causa do nome de Jesus. Porque o Senhor, pelo seu poder, te honrará. Amém. Jesus disse, se alguém me serve, meu Pai o honrará. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Deus te honra, Deus honra os que lhe pertencem. Mas resgate o poder do Senhor. A missão é da igreja, não é apenas dos pastores. Pastores, reverberizem isso na vossa igreja. Nós vamos pensar que só o Senhor é que tem que fazer missões. Avise a igreja, informe a igreja que a missão é da igreja, não é só do pastor. Todos os salvos devem fazer missões, onde Deus assim os colocar. Os que para irem, vão. Os que para ficarem ali, fiquem ali fazendo missões. Mas sob o poder de Deus. Sem o poder de Deus não se faz missões, faz tudo, menos missões. Podemos fazer grandes reuniões, ou pequenas, fazermos festas, fazermos tudo, mas não se faz missão. De resgatar vidas. Não tenham dúvida. Muitos crentes dizem, aquela pessoa é tão boazinha, mas é uma pessoa tão boazinha, só falta Jesus. Então falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. E devemos nos preocupar com a vida que sabemos que falta Jesus. Porque está no perigo de a qualquer momento partir deste mundo. Enquanto Jesus não volta, quantos morreram hoje? São milhares que morrem todos os dias. E se morreu faltando Jesus, nunca mais o terá. Então, concluindo, resgatando o poder da missão, vamos resgatar mais duas coisas indispensáveis também. A compaixão por vidas. A igreja não pode perder a compaixão. O mundo chora aos prantos quando alguém morre. Chora por cadáveres. Enquanto estamos vivos, nunca lembramos de dar um ramalhete de flor para alegrar alguém, tal. Morreu, coroas de flores chegam de tudo que é lugar. As mais caras, né? Depois que morreu. Não nos dispomos a visitar alguém para falar a palavra do Senhor. Morreu, fazemos viagem, até internacionais se precisar, porque morreu. Mas enquanto está vivo, por quê? Falta-nos a compreensão e a compaixão. Você abre a palavra de Deus lá no livro de Judas, e Deus ali diz assim, compadecei-vos, tendes misericórdia, arrebatai-os da condenação. A igreja precisa, ao resgatar o poder, ela resgatará essa compaixão no coração da igreja. A igreja precisa ter compaixão. Não podemos ver o pecador no lamaçal do pecado, taparmos a narina e fugirmos, atravessar para o outro lado, mas procurarmos de alguma maneira fazê-lo ouvir que há um Deus que os ama e que pode transformá-los, que pode alcançá-los, que pode mudar o curso da vida das pessoas ao nosso redor.
Nós vamos, em nome de Jesus, se assim Ele permitir, não voltando antes, em todos os países de fala portuguesa, com esta conferência. Mas, alguém já disse, que a luz que brilha mais longe, primeiro ela brilhou mais perto. Não vamos tão longe como uma fuga, mas como obediência ao Senhor. Mas para irmos falar da compaixão lá, precisamos também falar da compaixão onde estamos, de Deus. Entendermos, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. A compaixão será resgatada. E a segunda coisa, a disposição para irmos fazer a obra. De Jerusalém, nosso local, até os confins da terra. A disposição de ir. O Senhor não mandou? Mandou, então, Senhor, eis-me aqui. O que quer? É aqui na cidade? Na minha cidade? É em outra cidade? É em outra nação? Onde o Senhor quer que eu vá? A disposição, eis-me aqui. Como ao ouvir a pergunta, Isaías respondeu. Quando o Senhor lhe pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele havia recebido uma transformação impactante de Deus. Teve uma visão de Deus. E quando se tem uma visão de Deus, temos uma visão de nós mesmos. Quão grande é Deus, quão pequenos somos. Quando se tem esta visão de Deus, temos uma visão do ser humano. E aí podemos ouvir a voz do Senhor. E ele disse, depois daquele impacto que ele sofreu, ele disse, depois disto, ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então ele se apresenta, ele se dispõe. Então disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se não resgatarmos o poder de Deus, o poder da missão, não vamos ter disposição de irmos. Esse mundo é terrível, ele nos cerca de todos os lados para você não ir fazer o que Deus te manda. Este mundo te cerca de todo. Por isso o apóstolo Paulo diz, quem quiser militar a milícia da fé, não se embaraça com os negócios desta vida. Não se embaraça, porque senão você não faz nada, nem longe, nem perto. Não se embarace. O que é que dificulta que nós falemos? Tá? Ore a Deus, disponha de Senhor, esta semana ainda quero que o Senhor me dê a oportunidade de falar para X pessoas. Põe uma coisa assim. Você vai ver se Deus ouve oração ou se não, se Deus faz ou não, se o poder do Espírito de Deus opera ou não. Porque o mais interessado em salvação e libertação de uma vida é Deus que as criou. E Ele quer usar a nós. Ore a Deus, Senhor, eu quero esta semana falar para tanto. Você vai ver, a oportunidade vem assim. Se você orou de verdade, vai estar atento. Porque às vezes oramos só assim, acostumamos, né? Como o homem disse, já estamos acostumados com os cadáveres. Já não faz nenhuma diferença. Não. Se orou de verdade, vai estar atento. Eu pedi que Deus vai, de repente, pum, alguém olha. Aí você vai entender, tá, já sei o que tu estás precisando. De Jesus. E vai dizer para ele que há uma solução. Vai abrir a sua boca para falar. Resgatando o poder da missão. Não permita ser traído pela mente de achar que nós vamos fazer a missão. Porque somos capazes, por nós mesmos, porque tal. Mas podemos ser capacitados por Deus. Podemos ser capacitados pelo Senhor. Aí poderemos fazer a missão. Mas a missão é urgente, irmãos. A palavra de Deus diz que devemos fazê-lo enquanto é dia. Que a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Vamos trabalhar enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Resgate esse poder, Senhor. Resgata em mim o poder. Ele já está à nossa disposição, é só resgatar.
Que a igreja caminhou de tal maneira que parece que deixou não sei aonde, no fundo da mala, na placa, não sei aonde, mas na prática, nas vidas, pouquíssimo se evidencia esse poder. Mas é preciso resgatar, porque nessa presente dispensação é a igreja a quem o Senhor determinou fazer isso. É a igreja, somos nós que precisamos ir. E não sejamos indiferentes. É mais fácil entrar lá, tá vendo? Está aí para o inferno aquele lá. E tá. Mas detenha-o. Ou tente pelo menos detê-lo. Tá? O pastor amigo meu, eu estava andando num país aí, um rapaz vinha com a camisola assim, bem estampada assim. Escrito assim: I was born to go to hell. Eu nasci para ir para o inferno. Aí ele olhou aqui e falou, aquilo foi um impacto no coração dele. Ele disse, hi guys, stop. Aí rapaz, para. E aí pregou para ele, you don't was born to go to hell. Ele pregou para ele, você não nasceu para ir para o inferno. Você nasceu para ir para o céu. E ali, através daquela mensagem, aquele impacto, uma vida foi alcançada para Jesus. Porque ele estava atento. Se a igreja não se tocar ao ler uma frase dessa no peito de alguém, eu nasci para ir para o inferno. Que grande mentira do diabo. E vai cruzar com você que está indo, ou pelo menos está dizendo que está indo para o céu. E não vai falar nada. Vai concordar que o outro nasceu para ir para o inferno? Não, ele vai porque é desobediência. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele não pereça. Todo. Vinde a mim, todos. E eu abramos os nossos ouvidos ao Espírito de Deus. Resgatemos o poder da missão. A unção do Espírito Santo. Ore mesmo lá na sua casa, no seu canto, na sua igreja. E peça mesmo isso. Senhor, devolva-me, meu Deus. O Espírito habita em você. Tem certeza que é salvo? Amém. Quem tem certeza que é salvo? Diga amém. Amém. Você é a resposta de Deus para esse mundo. Você é a resposta de Deus. E se não tens, seja sincero e aceite-o agora mesmo. E amanhã terás. Amanhã estarás aqui. Não, agora eu tenho. Agora eu tenho certeza. Resgate o poder da missão. Aquele poder que o Senhor prometeu e que no dia de Pentecostes enviou e que veio para todos nós. Mas não basta ter, precisa ser cheio. Enchei-vos do Espírito. Não basta ter, mas precisa ser cheio para operar através de nós. Você pode curvar a sua cabeça? Fale alguma coisa com Deus. O que você falaria depois de ouvir isso?